Bom dia, amados. Bom dia, meus amigos, meus conhecidos da minha cidade, do meu estado e quem me acompanha. Eu queria hoje, nesse momento, refletir numa palavra de Deus que aqui está. Eu mesmo cometi muitos erros na minha vida. Muitos, todos nós cometemos erros na nossa vida, e Deus mesmo já disse que nós nascemos do pecado, mas pela graça de Deus nós poderemos ser renovados do pecado, instituídos do pecado e tomarmos uma nova posição na vida para merecermos a graça de Deus. Uma coisa que é bastante verídica nesse mundo, tanto espiritual quanto físico, é que nós somos regidos por um Deus. É Deus que é dono de tudo nesse mundo. Deus coloca reis, tira reis. Na época do reinado, a Bíblia toda tem várias passagens para isso no livro de Deus, de reis. Ele mesmo fala em juízes: eu que constituo juízes, eu que tiro juízes, eu que coloco o rei, eu que tiro o rei. Então, enfim, nós estamos todos debaixo, entendeu, das normas de Deus, da vontade de Deus. E o cristão que se preza, que tem realmente fé em Deus, ele tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Só assim ele terá uma vida próspera, no sentido de espiritualidade, né, financeira, em todos os sentidos. E muitas vezes nós erramos. Eu mesmo cometi muitos erros. Agora, por exemplo, com essa política aí, eu postei muita coisa, um pouco revoltado, mas vocês vão entender o porquê. O meu problema não era quem era o candidato ou o outro candidato. Eu estava um pouco revoltado pela a forma que estava tomando a campanha no Brasil, o que estava acontecendo no Brasil, que nós que conhecemos a palavra e tememos a Deus, estava uma coisa muito perigosa. Porque se tem uma coisa que no Brasil, que na Bíblia mais condena, que Deus mais condena, chama-se idolatria. Está no terceiro mandamento. Idolatria para Deus ele não permite. Ele não permite, porque Ele é o soberano. Ele é dono de tudo. Idolatria é um dos piores pecados que existe. Entendeu? Porque quando você idolatra alguma coisa, você tira a sua esperança em Deus e coloca a sua esperança em algo que não é Deus, em algo que não vai te ajudar em nada. Entendeu? Pela mensagem bíblica, a nossa esperança é Deus, é Jesus Cristo. E o que aconteceu nesses últimos tempos aqui no Brasil foi um problema mais ou menos parecido com isso. Nós tivemos um tempo de idolatria muito grande. E talvez por isso eu devo ter feito algumas postagens aí, mas minha postagem foi justamente contra isso. Não tive assim relação de Lula, Bolsonaro. Para mim tanto faz, que para mim quem rege a minha vida é Deus. Entendeu? Mas eu fiquei um pouco revoltado. Eu queria ler um texto para vocês entenderem. Em 2 Crônicas 7:14, está escrito assim. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Vejam bem aqui que fala aqui. Se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos. Por que se desviar dos seus maus caminhos? Porque todos nós andamos em maus caminhos. Outro dia me falaram assim: quem tem telhado de vidro? Todo mundo tem telhado de vidro nessa terra. Mas você pode deixar de tê-lo.
Porque Deus, ele fala aqui, ó, se meu povo se buscar a minha face e se desviar do seu mau caminho, então quer dizer que se desviar, se ele aconselha isso, é porque você tem condições de fazer isso. Se ele buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, que todos nós temos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus aqui está nos propondo o seguinte, para ele ser o nosso único e eterno ajudador, o único e eterno assegurador de nossas vidas, o nosso baluarte. Não é o homem ele usa. E se ele usar um homem e o homem não fizer do jeito dele, ele tira e usa outro. Ele fez isso no passado, é só vocês lerem a Bíblia, ver lá na época de juízes, dos reis, as histórias, quantos reis que foram coroados e foram até bons reis, mas aí por eles ser bons, por eles ter sido bons reis, começou todo mundo a idolatrar aqueles reis. O que Deus fazia? Deus tirava aquele rei e botava um rei pior ainda para poder mostrar para eles que a idolatria é algo repugnante aos olhos de Deus. Então, meus amados, o que aconteceu aqui no nosso país, eu não estou mais falando sobre política. Houve uma determinada idolatria num país. Tudo bem, ganhou um presidente, mas o que eu vi de pessoas falando mito, rei, coisa e tal, isso para Deus é um pecado enorme. A idolatria não é só referente a imagens. A idolatria, você idolatra qualquer coisa. Você pode idolatrar, por exemplo, o seu dinheiro. Você pode idolatrar a sua casa. Você pode idolatrar o seu carro. E você idolatrar um homem, sendo que esse homem está debaixo do governo de Deus, que é Deus que dá sabedoria a nós todos. Isso para Deus é algo repugnante. E isso é que aconteceu aqui. As pessoas não têm consciência, não tiveram consciência de quando eles cometeram isso, ficaram idolatrando, chamando de mito. Olha no que deu. E Deus, ele fala aqui, mas se vocês, olha só, se desviarem dos seus maus caminhos, entendeu? Eu ouvirei lá do céu e perdoarei os seus pecados. Como eu disse, perdoarei os seus pecados. Todos nós somos pecadores. Todos nós, todo dia me falará quem tem telhado de vidro. Todo mundo tem telhado de vidro, mas você pode deixar de tê-los a partir da hora que você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e fazer dele todo soberano. Eu, francamente, eu vou ser honesto com vocês. Eu tive uma opção política. Não sei se vai dar certo, se vai dar errado, mas eu não me importo com isso. Eu fiz o que eu achei certo. Mas, para mim, quem dirige a minha vida, quem governa o meu mundo, é Deus. E quando você coloca Deus na frente dos seus negócios, meu amigo, pode ser presidente bom, presidente ruim, governador bom, governador ruim, se você estiver na presença de Deus e colocar ele em primeiro lugar na sua vida, não vai ter nada que vai atingir. Como diz o Salmo 91, nenhum mal atingirá a sua tenda. Nenhum mal atingirá a sua tenda. Então, portanto, fica aí essa mensagem. Estamos entrando num novo governo que já teve os seus problemas no passado. Não sei se foi verídico, se foi mentira, se foi verdade. Nós precisamos de compreender o seguinte: é hora de nós buscarmos a face de Deus, porque o nosso país está realmente numa situação muito difícil, sempre esteve, mas está numa hora de nós buscarmos a face do verdadeiro eu sou, do verdadeiro dono, buscarmos, se nós queremos o melhor para nós, para o nosso país, e nós devemos esquecer as nossas ideologias políticas e buscarmos em primeiro lugar a face de Deus, orar, nos humilhar a Ele, orar, buscar a face dEle, desviarmos dos nossos maus caminhos, desviarmos. Se você
teve uma vida de uma maneira, se você sabe que você errou, Deus te dá tempo para fazer isso. Deus ele é médico. Médico faz o quê? Ele cura doente. O pecado é uma doença. E Deus está disposto a te curar. Então você desviar dos seus caminhos, Ele vai ouvir lá do céu. Aqui diz, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra que hoje está tão prejudicada, o nosso país, Deus, através das nossas orações, através do nosso reconhecimento da sua soberania, através das nossas preces, através das nossas mudanças, que para nós também nos achegarmos a Deus, Ele falou aqui que nós temos que buscar, humilhar e orar. Através disso tudo, Deus pode olhar para a gente, ter misericórdia de nós e fazer desse país um país próspero, sim, porque Ele é o nosso governante. Que vocês possam entender isso. Não ponham a sua vida, os seus negócios, a sua casa na mão dos homens. Ponham na mão de Deus. E se você estiver trilhando por algum caminho, conforme eu já trilhei, não sou santo, é uma luta. Procure voltar-se para Deus. Mudem os principais pecados, vai tirando devagarinho. Faça uma transformação. Ore a Ele, que Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai fazer com que haja um governador justo, Ele vai fazer, mas Ele precisa que o meu povo se humilhe, que o povo dele se humilhe, confessa a Ele os seus pecados, mude, transforme a sua vida verdadeiramente, para Ele lá dos céus, Ele olhar e ter misericórdia e julgar a sua graça sobre nós. Só assim nós não seremos um país vencedor. Fiquem todos com Deus e tenham um bom dia, em nome de Jesus. E que nós possamos parar com essas confusões políticas aí, acabou. Agora está na mão de Deus mesmo. Nós, como os brasileiros, nós temos que esquecer as picuinhas e orarmos para que o governo ganhou, que seja um bom governo. Não adianta mais chorar o leite derramado. Deus está no controle. Ele só quer que nós olhamos para cima e buscamos a Ele em verdade, em oração, em justiça, com caráter transformado. Precisamos de mudar tanta coisa na nossa vida particular. Às vezes nós olhamos os erros dos outros, mas não enxergamos os nossos erros. É isso que Deus espera de nós para poder nos abençoar. Não se preocupa com o governo, não se preocupe com o governador, com o presidente, com o prefeito. Se preocupem em agradar ao papai. E ele nada deixará te faltar. Um bom dia para todos, ficam todos com Deus. Essa é uma palavra de Deus. 2 Crônica 7, versículo 14. Um bom dia e amém.